ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O versículo sagrado ao Corão que eu recitei, na semana passada começamos a falar sobre ele, e este versículo fala sobre a conduta, o akhlaq, a ética, a forma de estar do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que sem dúvida, la'ala khuluqin azim, que a sua conduta, o seu akhlaq, a sua forma de estar, a sua ética moral é das melhores. E o profeta alayhi salatu wassalam demonstrou na prática, não foi só teórico. Na prática ele demonstrou, antes de receber a revelação do Sagrado Alcorão, durante a revelação do Sagrado Alcorão, quando esteve em Meca e também quando esteve em Medina. Portanto, sempre demonstrou na prática, a sua conduta, a sua forma de estar, a sua forma de solucionar, a sua justiça, a sua misericórdia, como lidar com as pessoas, o que fazer com aquelas pessoas que o maltrataram, com aquelas pessoas que o incomodaram. Chegou a um certo ponto que o profeta alayhi salatu wassalam, se quisesse, tinha todos os meios possíveis e o poder para punir, castigar aqueles que o maltrataram, aqueles que o insultaram, aqueles que denegriram a sua imagem, aqueles que chamaram vários nomes. E nós, na semana passada, dividimos, ou melhor assim, falamos sobre as várias ramificações da conduta. E começamos com a sabr, ser paciente. Na nossa conduta é que nós mostramos o que é ser paciente. Recitando vários versículos do Alcorão, dando exemplos de várias personalidades sagradas, históricas, como é que eles enfrentaram os problemas que tinham. Uma coisa é certa, ninguém está isento dos problemas. Ninguém. Depois cada um sabe do seu problema e cada um tenta solucionar o seu problema ou os seus problemas. Portanto, não vamos aqui especificar e quantificar os problemas das pessoas. Depois de falarmos sobre sabr, nós falamos sobre hasanat, boas ações. Fazer constantemente boas ações. E as boas ações, mesmo que seja uma ação pequena, que nós muitas das vezes achamos que é irrelevante, que não tem nenhuma importância, mas sem dúvida que tem muita importância. O Corão diz: Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. As boas ações que nós fazemos, mesmo aquelas que sejam pequenas, ou que nós achamos que seja uma ação pequena, remove os nossos pecados, remove o mal que nós fizemos. Depois falamos sobre hikmah, sabedoria. A sabedoria que Allah deu
E cada um tem a sua sabedoria. Ninguém pode dizer que eu sei tudo e ninguém pode dizer que eu sou o mais sábio. Cada um tem a sua sabedoria, cada um tem o seu hikmat. Como utilizar essa sabedoria? Há essas orientações que Allah vai dando no Sagrado Alcorão. Hikmah, sabedoria. No entanto, como eu disse, que há pessoas que são especificadas numa só matéria. São especialistas numa só matéria. Então, é naquela matéria que eles utilizam o conhecimento com sabedoria. Porque a pessoa tem conhecimento, se não utilizar com sabedoria, não é útil. Portanto, ter sabedoria também significa ter conhecimento, né? É muito importante nós termos o conhecimento e com a sabedoria nós tentamos transmitir. Muitas das vezes nós vimos em alguns hadiths, alguns dizeres do profeta sallallahu alaihi wasallam, a mesma coisa dita em vários estilos ou em várias formas. Porque o profeta dizia de acordo com a congregação que tinha. Dizia de acordo com as pessoas com quem ele falava. Portanto, é normal nós também utilizarmos, às vezes, algumas expressões de acordo com a congregação que nós temos, de acordo com quem nós estamos a falar. Se estamos a falar com pessoas cultas, eruditas, então a linguagem será outra. Se estamos a falar com pessoas que não têm muito conhecimento sobre o din, nem sobre o dunya, então utilizamos palavras mais fáceis, uma linguagem mais fácil para a pessoa perceber. Porque o objetivo é o quê? Yassiru wa la tu'assiru. Facilita e não dificulta. Facilita e não dificulta. Depois de falarmos sobre hikmah, nós falamos sobre amana. Amana, eu tentei explicar na semana passada, amana é uma custódia, é algo que nos dão para guardar. Não disse para ficarmos com ele para sempre. Não. Deposito. Deposito algo consigo. Depois, passado algum tempo, essa pessoa vem buscar novamente o que ele depositou conosco. Seja dinheiro, seja algo valioso, não valioso. Portanto, se ele deixou ficar conosco, ou com um de nós, é porque ele confiou em nós. Então, não abusar da confiança, né? Ou abuso do poder, como costuma-se dizer. Então, amana, o próprio Corão diz: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah ordena. É uma ordem. Não é uma recomendação. É uma ordem de devolver amana, aquilo que depositaram-nos, aquilo que a pessoa deixou ficar conosco, aos seus pertencentes. A quem pertence? Ila ahliha. Isto é importante. Agora, vamos tentar finalizar aquilo que nós começamos na semana passada, é ser justo no peso e na medida. No peso e na medida, ser justo. Imaginemos um lojista ou alguém que vende algo e que vende em termos de quilos ou gramas. Então ele tem que pesar. Tem que pesar. Se são 50 gramas, tem que ser 50 gramas. Não pode dar 48 gramas, ou 49 gramas, ou 45 gramas e cobrar os 50 gramas. Portanto, ser justo no peso e na medida. Do outro lado, se nós formos ver, e nós notamos agora um pouco mais, com a crise que se vê, por exemplo, no nosso país, um produto que tinha 100 gramas, já não tem 100 gramas. Tem 90 gramas, mas o preço é o mesmo. Então, só que está lá escrito 90 gramas, numa letra tão fina que você pensa que são 100 gramas. É claro que a pessoa tem que ter em atenção, tem que ter em conta que, se são 90 gramas, que seja numa letra bem visível, porque o comprador pense que são 90 gramas e não 100 gramas. Portanto, isto é o que Allah diz. Pois, ou seja, qualquer coisa que você esteja a vender, se contém peso e medida, pode ser em quilos, pode ser em litros, pode ser em mililitros, pode ser em miligramas, aquilo que contém peso e
vendendo aquilo é o nosso ganha-pão, né? Então, se eu vender honestamente e se a pessoa comprar sabendo o peso que está a comprar pela quantia que está-me a pagar, é halal. Se eu enganar, então este sustento já não é halal. Do outro lado, continuando com a nossa ética, né? Porque a ética é muito ampla. Uma das coisas que também nos recomendam é ser firme, istiqama. Ser firme na nossa crença e na prática da nossa crença. O Corão o que é que diz? Fastaqim, ser firme. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, e são firmes. Eu disse que todos nós passamos por várias situações, agradáveis, menos agradáveis. E muitas das vezes, quando passamos por situações menos agradáveis, ou quando passamos por situações desagradáveis, então N coisas começam a vir na nossa mente. N. E esses N coisas que começam a vir na nossa mente, coisas às vezes negativas, né? Começam a vir na nossa mente. E isto é a influência para nós deixarmos de ser firmes. A pessoa se passa por qualquer dificuldade, ou, por exemplo, se passa por qualquer situação caricata, qualquer situação ridícula, se está habituado a fazer boas ações, continua a fazer boas ações. Não deixa de fazer. Ou, por exemplo, a pessoa foi enganada. Veio alguém que pediu uma certa ajuda porque você achou que ele precisa dessa ajuda. Você ficou a saber que, afinal, esta pessoa não precisava de nenhuma ajuda, fingiu que precisava de ajuda e você ajudou. Amanhã ou depois da manhã, se vier uma outra pessoa pedir-nos ajuda, qual será a nossa reação? Então, para que a nossa reação, é claro que iremos procurar saber, iremos investigar caso seja necessário, ou iremos concretizar diretamente a ajuda que ele pediu. Muitas vezes as pessoas pedem dinheiro. Basicamente as pessoas pedem dinheiro como ajuda. Então nós perguntamos, por exemplo, você quer para quê? Para comer. Dá comida. Dá comida. Compre-lhe um rancho e dá-lhe a comida. Ele pode dizer que eu sofro de diabetes. Então, o rancho que você dá a esta pessoa, que não tenha açúcar, que não tenha coisas doces, mas você pede o que é que você come. Qual é o seu rancho? Qual é a sua dieta? E compra e dá. É a mesma coisa. Portanto, o facto da pessoa nos pedir dinheiro não significa que nós temos que dar em dinheiro. Ou se a pessoa disser, eu preciso de dinheiro para comprar medicamento. E se for uma pessoa que nós não conhecemos, é claro que se for uma pessoa que nós conhecemos e sabemos que sem dúvida que irá ser utilizado para aquilo que ele está a pedir, é outra coisa. Mas se vier alguém pedir, quero dinheiro para comprar, ajuda-me com dinheiro para comprar medicação. Pede receita. Compra medicação. Ele quer, o objetivo é o quê? Medicação, não é? O objetivo é medicação. O objetivo é comprar medicamentos. O objetivo é ele ter medicação. Porque sofre de seja qual for a doença. Então, se você conhece a pessoa, dá dinheiro, sabe que vai comprar medicação. Se você não conhece, mas acha que ele precisa, então compra medicação, diga ele traga a receita. Eu não tenho receita. Tem o nome de medicamento, não tem? Tem o nome de medicamento. Não, trazendo o nome de medicamento, compra o medicamento. Istiqama, isto é, continuar a fazer as boas ações, mesmo que a pessoa seja enganada. Porque não é por causa de uma que nós vamos culpar os outros. Né? E é isso que nós muitas das vezes respondemos às pessoas que acham que o Islã é terrorismo, só porque um muçulmano cometeu um acto de agressividade. Então colocam todos no mesmo saco. Nós não podemos colocar todos no mesmo saco. Não podemos considerar que todos são iguais. Né? É claro que há pessoas que precisam e que necessitam, e essas pessoas deveremos continuar a ajudar. Istiqama naquilo que nós acreditamos também. Né? Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Allah é o nosso Senhor. Ele é, foi e será sempre. Todos nós fizemos um acordo com o nosso Criador, no mundo das almas. Só que quem se recorda? Os mensageiros e os profetas vieram
Para quê? Para relembrar esse acordo que nós fizemos com o nosso Criador. Alastu bi rabbikum? Eu não sou o vosso Senhor? Qalu bala. Todos nós dissemos. É como se fosse que nós te dissermos a cada um de nós, olha, antes éramos uma gota de sêmen. Depois desta gota de sêmen, ficámos durante 9 meses num lugar seguro. Aquilo que nós chamamos de embrião, feto, no colo da nossa mãe, no útero da nossa mãe. Todos nós ficamos. Alguém recorda? Ninguém se recorda. É claro que hoje temos as outras formas de ver uma criança toda ela desenvolver através das tecnologias que nós temos, né? As ecografias que se faz. Então, todos nós passamos por aquilo. Todos nós passamos por aquilo que nós vimos hoje nas ecografias. Mas ninguém se recorda. O nosso nascimento. Quantas vezes mudamos as fraldas, por exemplo? Ninguém se recorda. O que comemos, o que fizemos, tudo foi passado. Por isso é que no dia de Yawm al-Qiyamah, vem no Sagrado Alcorão, Allah irá dizer: Iqra kitabak. Lê o teu livro. Vê aquilo tudo que você fez durante toda a sua vida mundana, desde o seu nascimento até a sua morte. Vê. Lê antes de ser julgado. Para saber. E a pessoa irá ver, todos nós iremos ver aquilo que nós fizemos. E é claro que muitas das coisas nós nem sequer iremos recordar, não é? Mas está lá. Ao ver, nós iremos nos recordar. Istiqama. No entanto, quando a pessoa diz que eu acredito na unicidade de Allah, eu acredito que Ele é o meu Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele dá a quem Ele quiser, Ele tira de quem Ele quiser, sem perguntar a ninguém. Malik al-Mulk, o rei dos reis, né? تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dá a quem Ele quiser, tira de quem Ele quiser. E ficamos a saber que ao dar, e estamos aqui a referir mais concretamente bens materiais, né? Porque é o que infelizmente nos preocupa mais, né? Illa masha Allah. Bens materiais, nós queremos o conforto, nós queremos ter o melhor, nós queremos ser o primeiro a ter aquilo que saiu novo, algo novo que tenha saído, seja um celular, ou seja um telemóvel, seja um televisor, ou seja um carro. Eu tenho que ter o primeiro, ou eu tenho que ser um dos primeiros a ter. Depois de muitos terem, eu ter já não é a mesma coisa. O meu ego, este ego que existe, todos nós temos. Isto é diferente se cada um de nós controla ou não o seu ego, né? وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ego está lá. Controlar o ego. Ao controlar o nosso ego, né? Eu pergunto, ou cada um pergunta, quantos bens materiais eu preciso? Quantos eu tenho? Porque a nossa tendência é ver aquele que tem mais do que nós e não ver aquele que tem menos do que nós. Ao vermos aquele que tem menos do que nós iremos dizer: Ya Allah, nashkuruka, oh Allah, eu agradeço-te imenso por aquilo que tu me deste. Se nós olharmos constantemente para aquele que tem mais, iremos ser ingratos para com o nosso Criador. E a ingratidão, Allah não gosta. Se formos gratos, se agradecermos a Allah, se agradecermos a Allah aquilo que Ele nos deu, la in shakartum la azidannakum, Allah diz que eu irei aumentar intensamente. Não, quando Allah diz aumentar intensamente, está fora do nosso alcance. Agradece a saúde que Allah te deu. Agradece o teto que Allah te deu. Agradece a comida que Allah te deu.
Agradece a cama que Allah te deu. Agradece a saúde que Allah te deu. Agradece o sustento que Allah te deu. Agradece o trabalho que Allah te deu. Agradece a independência que Allah te deu. Agradece o ar que nós respiramos sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. O ar que tanto nós precisamos, né? O oxigênio. Mas não. Nós queremos mais. Nós só queremos mais. Aquele tem, eu também tenho que ter. Aquele fez, eu também tenho que fazer. E passamos a vida toda, ou quase a vida toda, nessa competição. Em tudo. Aquele comprou um carro elétrico, eu também vou comprar um carro elétrico. Aquele tem um telemóvel de última geração, eu também vou ter. Aquele tem um iPhone 15, eu também vou ter um iPhone 15. Aquele tem um Samsung não sei o quê, eu também quero ter. Sem saber o sustento que ele está a ter, se é halal ou haram, está, mesmo que seja halal, você tem. Não precisa. Mas não, quero ter. Então entramos nesta competição. Né? Allah está a dizer, você quer competir, compete nas boas ações. Fastabikul khairat. Compete nas boas ações. Aquele deu de comer a 100 necessitados, você dá de comer a 1000 necessitados. Aquele deu uma ajuda a uma pessoa para comprar uma casa, porque precisava, você compra 2 casas para 2 pessoas. Assim. Aí sim. Aí sim. Competir um com o outro, fazendo boas ações. Aquele faz salat o tahajjud, 2 rakatos, eu vou fazer 4 rakatos. Mas não é preciso dizer a ninguém. Não é preciso anunciar. Não. Não anuncie as boas ações que fazemos. Não. Porque o Shaitan sempre irá tentar influenciar-nos, mesmo fazendo boas ações. Você acordou no tahajjud, por exemplo, depois de fazer o seu salat, fazer o seu dua, o Shaitan influencia o nosso nafs. Viste? O vizinho não acordou. Tu acordaste. O vizinho não acordou. Tu acordaste. Estás a ver como tu és piedoso? A pessoa diz sim, é verdade. Diz a ele próprio. Foi tudo para o ar. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Às vezes nós perdemos as nossas boas ações sem nós nos apercebermos. Istiqama. Depois temos algo que também não é fácil, mas o Corão diz sobre isso, que é retribuir bondade com aquele que nos faz o mal. Aquele que nos faz o mal insulta, difama, calunia, engana-nos. Você faz bondade. Faz bondade. Seja bondoso para com ele. Seja generoso para com ele. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'a. Retribuir bondade com aquele que te faz o mal. Se alguém vier e gritar connosco, não grita. Sorri para ele. Pergunte, está tudo bem consigo? Não entremos na mesma linguagem. Ele insultou, você não insulta. Não insulta. Paciência. E tentar retribuir bondade com o mal que ele está a fazer. Ele está a caluniar-te, está a difamar-te. Deixa. Não vá à procura dos defeitos dele e fazer viral. Hoje em dia as coisas tornam-se muito virais através das redes sociais. Não é? Ninguém telefona a cada um. Olha, você sabe que o fulano fez aquilo? Ou você sabe como é que o fulano ficou rico? Andou a enganar as pessoas? Ou andou a vender droga? Ou é traficante de droga? Ou de diamante? Ou de pau preto? Ou de seja o que for? Ninguém fala. Faz um post, escreve um texto e manda. Acabou. Depois de nós mandarmos, já não é possível. É como se diz, uma palavra dita
Não volta para trás. Então, uma coisa que nós mandamos, boa ou má, aqui estamos a falar de difamação, caluniar as pessoas, inventar mentiras sobre as pessoas. Inventar. Porque a pessoa diz, eu ouvi dizer, eu também não tenho certeza. Eu ouvi dizer. E o outro, ao receber, vai tirar, ouviu dizer, vai dizer que ele fez. Eu ouvi dizer que o senhor tal cometeu algo. Ele vai tirar, ouviu dizer. Ele vai dizer o quê? O senhor tal cometeu. Pois reencaminhamos, e muitas das vezes, 24 horas depois, a mesma mensagem que nós mandamos à primeira pessoa, volta para nós. E a pessoa que te mandou de longe. Você nem sequer imaginaria que esta pessoa iria mandar-te. Isto acontece com todas as mensagens cá nas redes sociais, boas ou más. Então, retribuir bondade com aquele que nos fez o mal. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Allah diz, nem todos irão fazer isso. Nem todos irão conseguir. Vocês já viram constantemente um grupo de pessoas ou uma pessoa insultar-te, difamar-te, caluniar-te todos os dias? Chega um dia que você enche o saco. Eu tenho que fazer qualquer coisa. Quem cala consente a este ditado. Se eu estou calado constante, eu tenho que fazer qualquer coisa. Vou apresentar uma queixa-crime contra ele, por difamação, por caluniar-me, dizer coisas falsas sobre a minha pessoa, está a denegrir a minha imagem. Legalmente é possível fazer, não é? Então Allah está a dizer que aqueles que são pacientes irão conseguir. Se tem capacidade suficiente, chama a pessoa. Desculpa lá, o que é que se passa? Porque é que você está a falar sobre a minha vida? E nós preocupamos, infelizmente, muito com as vidas das pessoas. Não, preocupemos com as nossas vidas, Deixe de preocupar com a vida dos outros. Deixa. Ele irá responder perante o Criador como eu irei responder perante o meu Criador. Deixa. Não interfere. Você já explicou uma vez, já explicou 2 vezes, já explicou 3 vezes. A pessoa é adulta, tem inteligência, consegue, já sabe o que é halal, o que é haram. Se ele quer manter na vida de haram, o que é que vamos fazer? O que é que nós podemos fazer? Você quantas vezes vai dizer às pessoas, aos irmãos muçulmanos, por favor, não vendem álcool. Álcool não traz baraka. Sharab barakat nahi lati hai. कितनी दफा आप कहेंगे लोगों को? 1 दफा कहेंगे, 2 दफा कहेंगे, 3 दफा कहेंगे. जब वो मानता ही नहीं है, se ele não quer, porque ele acha, essas pessoas acham que o que traz clientes na minha loja é o álcool. É mentira. O profeta, alayhi salatu wassalam, e o próprio Corão condenam. Isto é um exemplo que eu estou a dar, não é? É um exemplo. E só para finalizar, no que diz respeito ao akhlaq, que tudo isto engloba, é ser sincero, verdade, a-sidq. O profeta, alayhi salatu wassalam, disse: "As-sidqu yunji wal-kidhbu yuhlik." A verdade dá-nos sucesso e a mentira destrói-nos. Mas as pessoas podem dizer, no mundo de hoje, infelizmente, hoje, quanto mais corrupto a pessoa for, quanto mais mentiroso a pessoa for, quanto mais falso a pessoa for, nós vimos, aparentemente, que está a ter sucesso. E se for verdadeiro, se for honesto, se for fiel, ninguém olha para si. Ninguém se preocupa consigo. Isto não quer dizer, se a maioria das pessoas acha que a corrupção é a melhor forma, não quer dizer que nós também possamos a ser corruptos, ou falsos, ou mentirosos. A-sidqu yunji. E a verdade tem que ser dita em todas as circunstâncias. Se não sabe, não responde. Não invente. Se sabe, diz a verdade. Se não sabe, fique calado. Se não tem nada agradável a dizer,
o ficar calado é ibadat, é adoração. É importante nós termos essas noções todas. Infelizmente nós vimos akhlaq de Islam, akhlaq, a conduta que o Islã nos ensina. Infelizmente nós vimos akhlaq de Islã nas pessoas que não são muslim, nas pessoas que não são muçulmanas, mas têm akhlaq de Islã. Nós que temos o conhecimento, nós que temos o hikmat, sabedoria, Coran, não só temos, mas acreditamos também nele. Mas infelizmente, no nosso a'mal, nas nossas ações, no dia a dia que conta, o falar também, o dialogar também. Há vários versículos, por exemplo, Allah diz no Surah Luqman, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, para não andar com arrogância. Não há pessoas que quando andam têm o nariz empenado, têm a cabeça elevada, andam como se fosse que a terra pede um favor para andar sobre ela. Nós nunca podemos esquecer. Um dia estamos sobre a terra, andamos sobre ela, e a qualquer momento podemos estar por baixo dela. E esta semana foi uma semana muito pesada. Foi uma semana com muita dor, especialmente no Magreb, Marrocos e Líbia. Só de vermos as imagens ficamos arrepiados. O que aconteceu em Marrocos foi frações de segundos. Segundos. Em Marrocos. Aqui perto. Pessoas que tinham, deixaram de ter. Há pessoas que perderam a família toda. Toda a família. E depois, 2, 3 dias depois, aconteceu na Líbia. Na Líbia, então, ainda estão a contar os mortos. E a situação muito, muito complicada. A Líbia, infelizmente, já estava toda dividida, já estava toda... Sabemos nós como ela está, como ela estava. E mesmo assim, o pouco que nós vimos, senhoras que perderam tudo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah quis assim. Enfrentam, vejam lá, perderam tudo. A pessoa está triste. Você vê lágrimas, mas não aos berros. Está triste porque vê a destruição. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na Líbia também é a mesma coisa. A tempestade, a água, milhares de pessoas desaparecidas. Portanto, há um pedido que é feito, vai estar fora lá uma caixa que é peditório para as pessoas que passaram por essas dificuldades. Hoje é para Marrocos, mas em breve também vamos ter uma outra caixa, em breve, também para a Líbia. Portanto, esses 2 países, neste momento, precisam de todo o nosso apoio. Há 2 tipos de apoio que nós poderemos dar, basicamente. Ou 3, vá. O primeiro apoio que a pessoa também precisa e que precisa é apoio material, né? Para a pessoa ter algo, ter comida, ter alguma coisa para comer, ter roupa, ter um lugar para ficar, apoio material. Então a pessoa tenta dar aquilo que pode. Outro apoio que também é muito importante é fazer duá. Duá constantemente. E no duá nós podemos incluir 2 coisas. Duá de maghfira, duá de perdão para aqueles que nos deixaram, para aqueles que faleceram, para aqueles que passaram por essa calamidade. E duá para Allah dar sabr, paciência aos familiares. E rápidas recuperação para os feridos. Só para finalizar, Shahid é aquele que fica mártir. Shahid, mártir. Então, há um mártir que fica na defesa do Islã. Mas quando a pessoa falece, por exemplo, de algum acidente, ou de sismo, ou de cheias, também é considerado mártir. Portanto, que Allah lhes dê o melhor lugar onde eles estão, que é no Akhirat, que Allah dê
paciência, saber aos familiares e as rápidas melhoras para aqueles que se encontram doentes. وما علينا إلا البلاغ المبين.